Bem, se devem recordar deste gráfico que eu fiz inicialmente, quando começámos a estudar então como é que iríamos construir esta componente do projeto geral relacionada com uma gestão de estoques, e eu referi então que vamos desenvolver mais ou menos dois projetos em paralelo. Um deles é enquadrado dentro do nosso projeto geral, que é o CodeIgniter 4, que tem a framework CodeIgniter 4 por baixo, e vai servir fundamentalmente para construir a parte de back-office, a parte que será usada para gerir os dados do nosso estoque, assim como também para verificar alguns dados estatísticos sobre vendas, entradas, saídas de estoques, etc. Por sua vez, todas as comunicações de gestão da base de dados no que diz respeito aos movimentos normais do dia-a-dia do nosso estoque vão ser efetuadas através de chamadas a uma API. Ora, esta API, que vai ser construída paralelamente, isto é, fora do CodeIgniter 4 e com PHP puro, vai recorrer então a PHP e a MySQL, e a única circunstância em que os dois projetos estão interligados é o facto de partilharem a mesma base de dados e, portanto, guardarem e irem buscar informação às mesmas tabelas. Tive a ocasião de referir também que uma das principais potencialidades deste tipo de mecanismo é permitir que de uma forma descentralizada nós possamos aceder aos dados da nossa aplicação através de diferentes aplicações ou de distintas aplicações. Para isso vamos utilizar uma API REST, isto é, vamos utilizar tipicamente o que é uma API mais atual, com características mais atuais, que recorre a endpoints, e já iremos ver o que é endpoints criados com uma linguagem do lado do servidor, neste caso será o PHP, poderia ser uma outra qualquer, que depois vai executar um conjunto de operações de verificação e também as queries à base de dados MySQL e vai normalmente devolver dados em formato JSON. O formato JSON, para quem não conhece, significa JavaScript Object Notations, é um formato de texto definido com uma estrutura muito particular e que praticamente todas as linguagens de programação, seja o PHP, o JavaScript, o C#, etc., têm depois parsers, isto é, mecanismos e funções internas que permitem pegar numa string de JSON e transformar, por exemplo, no caso do PHP, num array associativo, num array, etc. Paralelamente a esta ideia do esquema que aqui está, existe a necessidade de nós nos apetrecharmos das ferramentas que nos tornam o trabalho mais facilitado. Ora, e quando eu digo isto, estamos fundamentalmente a falar sobre mecanismos para podermos testar a nossa API. Como podem observar, aqui eu tenho endpoints com o método get e o post. O que é que isto vai significar na prática? Nós vamos ter alguns endereços da nossa API que vão permitir registar dados na nossa base de dados. Nós vamos poder enviar informação, essa informação vai ser tratada e vai ser agregada às nossas bases de dados. Quando nós queremos fazer, por exemplo, um post, nós podemos enviar informações de um formulário ou de um pedido feito através do método post e esses dados serem captados a partir da nossa API e tratados no sentido de saber, afinal de contas, qual é a informação que nós pretendemos obter. Pode ser feito também através do GET, mas é mais frequente que os endpoints tenham, então, um método POST. Nós vamos ver isto aqui depois na prática a funcionar. Para que o nosso sistema possa ser testado convenientemente, eu penso que nós devemos escolher o top dos tops em termos de aplicações, até porque é uma aplicação que nós podemos usar de forma gratuita, que é o Postman. E o Postman eu vou apresentá-lo já de seguida para vocês ficarem mais ou menos a saber de que é que se trata. O Postman, nós podemos encontrá-lo então na sua pasta, neste caso o Postman, ou neste caso no seu site, melhor dizendo. O Postman é um ambiente de desenvolvimento de APIs. Nós não vamos construir a nossa API dentro do Postman, embora isso já seja possível. No entanto, o Postman vai servir fundamentalmente para quê? Para podermos fazer pedidos aos nossos endpoints, à nossa API, verificar resultados, fazer os testes que nós quisermos e, sobretudo, vai também permitir-nos agilizar o processo de construção do nosso código no que diz respeito às chamadas que são feitas
para a nossa API. Isto parece tudo muito estranho neste momento, mas com a prática nós vamos verificar então o que é que significa utilizar o Postman e quais são as suas vantagens e depois que vantagens é que isso nos traz para a rapidez de desenvolvimento. Para vocês poderem descarregar o Postman, vocês podem observar aqui que existem vários planos e com vários preços, mas o que interessa aqui de facto verificar é que existe uma versão gratuita do Postman quando é para um uso individual e até para pequenas equipas, ok? Depois, obviamente, para equipas maiores há aqui um preço maior associado. Para que vocês possam descarregar o Postman, têm que criar uma conta do utilizador. Eu ainda não a criei, mas é muito simples. Bastará colocarem aqui o vosso endereço de e-mail e a vossa password e depois irão receber, obviamente, um e-mail de confirmação da criação da vossa conta para poderem então depois entrar aqui. Eu vou temporariamente pausar este vídeo, vou criar aqui a minha conta do utilizador e a minha password. Eu penso que é suficientemente simples de perceberem como é que isto se faz. Irei regressar assim que estiver em condições de poder então avançar neste vídeo. Ora bom, eu fiz então o registro, não foi necessário sequer entrar no meu endereço de e-mail para validar o e-mail. A partir do momento em que eu registrei uma conta de utilizador, simplesmente com um endereço de e-mail e uma password, eu fui registado e estou dentro da minha área de trabalho, o meu workspace, dentro do site do Postman. No entanto, esta é a versão web. O que nós pretendemos ter é a aplicação em desktop, que nos permite então depois, colocando a nossa conta de utilizador, poder testar as nossas APIs. Então vamos aqui procurar Postman Download, ok? Temos aqui o Get Postman, então vamos selecionar esta opção e depois vamos clicar aqui para fazer o download. Neste caso eu estou a utilizar uma versão de 32 bits, penso eu que é isso, vamos verificar aqui se é de facto essa versão que eu estou a utilizar. Portanto, temos aqui uma versão de 64 bits, peço desculpa. Então, para isso, nós vamos descarregar a versão Windows 64 bits. Vamos fazer aqui guardar. Neste caso, eu vou guardar aqui na área das transferências. Vou aqui clicar em guardar. Está feito o descarregamento da aplicação. A instalação é suficientemente simples. Vamos aqui executar. Ok, eu vou baixar aqui para termos então um ambiente aqui limpo. Vamos então verificar aqui os procedimentos necessários para a instalação do Postman. Como podem observar aqui neste momento já temos então um ícone instalado aqui, portanto não há nada de muito extraordinário na instalação do Postman, é uma aplicação como todas as outras. Neste caso ele não nos perguntou rigorosamente nada, vem aqui este quadro que é um quadro semelhante ao de criação de uma nova conta de utilizador. Neste caso eu vou fazer um sign in porque já temos uma conta de utilizador criada. Eu utilizei aqui o x4soft@gmail.com e depois tenho uma password. E vamos fazer aqui um sign in, ok? A partir do momento em que nós fizermos um sign in, nós aqui já não estamos no ambiente de browser, mas sim na aplicação desktop, ok? Ela tem este aspecto, eu pessoalmente gosto mais de um aspecto escuro, aquilo dark, e de tudo aquilo que nós vemos aqui neste ambiente, o que interessa de facto agora aqui fazer é irmos aqui à secção dos settings. Se formos aqui aos settings, vamos poder alterar o tema para um tema dark, ok? Eu penso que assim torna a leitura bastante mais fácil e pessoalmente eu normalmente uso o Postman desta forma. Bom, depois de tudo isto, o que nós vamos ter aqui, iremos ter a ocasião de explorar estas funcionalidades mais para a frente nesta série, é o quadro onde nós vamos inserir os nossos testes para a nossa API. Bom, aquilo que eu sugiro que vocês façam também é o seguinte, eu vou tentar fechar aqui o mais possível este quadro, porque não é muito importante. O quadro mais importante é este que está aqui, mas falta-nos aqui um quadro. Então, este quadro que aqui está é o quadro dos requests, isto é, o quadro onde nós fazemos os pedidos para a nossa API. E para uma API nós vamos fazer pedidos e vamos receber respostas. Ora, então se forem aqui em baixo, vocês vão ter a possibilidade de definir um two-pane view, isto é, uma visualização com dois quadros. E este quadro é o quadro da resposta. Como podem observar aqui nós temos então o request, pedido,
e o response, resposta. O que quer dizer que se eu depois colocar aqui um determinado endereço de internet, eu vou colocar aqui www.google.com, okay? E vamos fazer aqui um pedido por GET, poderíamos selecionar um outro tipo de método de request, mas vamos colocar aqui GET, eu vou clicar aqui no Send, e o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos considerar isto como sendo um endpoint, ok? Neste caso, obviamente, que é o site da Google, e o que nós vamos obter a partir do pedido que aqui vamos fazer é uma resposta. E vocês estão a ver aqui que existe uma resposta que é nada mais nada menos que o código-fonte da página do Google, a página do search do Google, ok? Iremos depois ter a ocasião de explorar aqui outras opções, como é o caso de, por exemplo, ver tudo em JSON, o que neste caso não é possível porque estamos a ver um resultado em HTML, mas a nossa API vai devolver resultados em JSON. Vão ver que não é nada complexo trabalhar aqui com o Postman. O Postman permite-nos, inclusive, depois clicar aqui e termos acesso ao código, e neste caso, se nós selecionarmos a linguagem PHP, o que nós vamos ter aqui é a possibilidade de podermos ver o código que depois podemos reutilizar dentro do nosso projeto. Mas isto vai ficar então para os próximos vídeos desta série. O que vamos fazer já no próximo episódio é então começar a desenvolver o projeto paralelo da nossa API, em primeiro lugar criando a infraestrutura base que vai servir de estrutura para todos os endpoints. Iremos ver então no próximo vídeo o que é o endpoint, e vamos criar um endpoint de testes, aquele que nos vai permitir fazer um pedido sem qualquer tipo de parâmetros e a nossa API responder, informando se de facto está ou não está ativa para poder ser utilizada por parte das aplicações que quiserem ir ver informação a partir dela.